Christopher Nolan fez várias mudanças na Odisseia para fazer com que a história funcionasse, para que ela fosse coerente com a reimaginação que ele fez de Odisseu. O personagem que é interpretado por Matt Damon, por exemplo, até certo ponto, não queria voltar para casa e sentia um remorso absurdo das ações cometidas não por ele, mas pelos seus homens na Guerra de Troia. E se arrepende de ter sido o idealizador do cavalo de Troia em si, desrespeitando a lei de Zeus. Algo que não acontece na leitura, onde ele, na verdade, se vangloria e muito de ser esse cara, de ser esse general, de ser esperto, de ser malandro, mais malandro do que esperto. Mas não significa que ele não sinta remorso da guerra, não por causa das atrocidades, até porque a gente considera atrocidades hoje. Essas coisas não eram tidas como atrocidades na época, mas é um assunto historiográfico completamente diferente, que daria um outro vídeo. Mas sim por causa do tempo perdido com o filho, com a esposa, ele simplesmente queria voltar para Ítaca. E todas as ações que ele faz são para voltar para Ítaca. Essencialmente o inverso do que é conversado no filme do Christopher Nolan, o que eu não estou reclamando, tá? Tem muita coisa que eu senti falta, como o Desafio da Cama da Penélope, mas tudo bem, o filme estava com quase 3 horas de duração, não dava para ter mais de 3 horas de duração, então eu entendo ter sido cortado isso, por exemplo, mas um corte que me incomoda é a sacada do ninguém, e na verdade tudo que envolve o Ciclope, tudo que envolve o Ciclope no filme, como foi alterado, me incomoda, porque eu acho que tira muito mais peso da história, de fato, faz com que não só o próprio Odisseu, mas também o Ciclope sejam personagens muito mais rasos. E aqui eu vou te explicar o porquê. Até eles chegarem na caverna, tudo acontece muito tranquilo, como no filme. Até o Ciclope aparecer, e aqui que a gente tem a mudança. Ao invés dele chegar comendo, ao invés dele chegar como um monstro, ao invés de toda aquela questão de você conversa com formigas, eu não consigo ver formigas falarem, eu conversaria. O Ciclope fala, o Ciclope pergunta qual é o nome da minha refeição hoje. Que ele, de fato, conversa com o Odisseu e seus homens. Por causa dessa pergunta, o Odisseu fala pra ele que ele se chama Ninguém. E hoje a gente vê como um trocadilho, a galera fala, vocês sentiram muita falta de um trocadilho, mas na história é muito mais do que só um trocadilho. Claro que é comédia, porque todo conto de Homero, ele é tanto comédia, quanto romance, quanto aventura, quanto um épico, enfim, é a origem de todos esses gêneros, inclusive. Só que não é só isso. O Ciclope tem um nome, que é Polífemo, Polifemo, Polífemos, enfim, tanto faz, que e só isso já dá muito mais profundidade para ele do que no filme onde ele é só o Ciclope, mas o próprio nome dele significa o inverso de ninguém. Polis significa muitos, né? Enquanto femos é voz, ou discurso, ou fama. Então o Polífemos, eles são muitas vozes, eles são muitas famas, eles são muitos discursos. Enfim, porque é alguém muito falado, alguém de muitas lendas, é alguém conhecido. Ele é... Quando o Odisseu se apresenta como ninguém, ele não só está fazendo o seu papel como um grande estrategista, quando ele não faz só parte da estratégia dele, que faltou muito, inclusive, no filme também, essa parte dele ser, de fato, esse general genioso, esse cara que engana, que é algo que ele se admira, que ele se importa com isso, guarda essa informação. Mas também ele se coloca objetivamente como o inverso do Ciclope, como o opositor ao Ciclope, porque se o Ciclope são muitas vozes, se o Ciclope é muita fama, ele é ninguém, ele é o inverso dele. É aqui que ele se coloca nisso. Lógico que aí fica muito mais facilita a saída dele, eles fazem tudo que fazem de fato no filme, de preparar a estaca gigante, deixar ele cego, eles conseguem fugir, porque quando os outros Ciclopes chegam e perguntam pra ele quem te afligiu, ele fala, ninguém me afligiu, ninguém me atacou, e por isso eles acabam fugindo. Só que tudo teria sido resolvido, porque o Ciclope, ele não ora pro pai dele, que a gente acaba descobrindo depois que é Poseidon, depois que ele é atacado, porque ele não sabe quem ele precisa atacar, quem ele precisa amaldiçoar, até porque o Odisseu disse que ele era ninguém. Então ele só para orar para Poseidon, porque quando eles já estão saindo da caverna, ao invés de ou eles simplesmente fugirem, se aproveitando da inteligência de que o Odisseu foi inteligente, ou matarem o Ciclope, o Odisseu, ele vira, ele já estava de costas, ele vira e ele não ataca o Ciclope como ele faz no filme sem motivo. Ele vira e fala, eu sou o Odisseu de Ítaca, filho de Laerte, que é o equivalente na época de falar nome, sobrenome e CPF pro teu inimigo. Então foi aí que deu todo o problema. O Ciclope, ele só tá nessa cena
do livro, só que ele tá presente em todo o livro por causa disso, porque no filme, o simples fato deles terem encontrado com o Ciclope fez com que eles sofressem a ira de Poseidon. Eles já sofreriam a ira de todos os deuses de qualquer forma por causa do que eles fizeram em Troia, no filme, no caso. Enquanto aqui, tudo no livro, nessa bagaça aqui, tudo que acontece é só por causa da hubris, do orgulho, dessa vontade de ser reconhecido do Odisseu. É bem o inverso do personagem que tá no filme, que foi algo que de fato me incomodou no início, agora eu entendo a história que ele tá querendo contar. A gente vive numa sociedade diferente, é uma história que faz muito mais sentido. Eu acho que muitos de vocês mesmo, muita da galera, ficaria muito incomodado com o Odisseu e dificilmente veria ele como herói se ele de fato cometesse as atrocidades e os erros que ele comete na história. O Odisseu, ele é um personagem muito falho. Não só com o que ele faz aqui na Ilha do Polífemos, mas em todo o livro, até de fato ele chegar em Ítaca, ele é um cara falho, ele comete diversos erros, a tripulação dele paga por isso, a tripulação dele paga por serem completos imbecis também, como no filme. Mas enfim, me deu muita falta de que o Polífemo fosse o Polífemo, de que ele falasse, para que ele fosse um personagem de verdade. Ele perdeu profundidade para ser só mais um monstro, como a Scylla, como os Laestrygonianos, que são aqueles gigantes, como as sereias, sendo que, enquanto no livro, de fato, os monstros, eles são só monstros, o Polífemo, ele é o único dos monstros, desse mar de monstros, que é um personagem, que conversa, que tem motivação e que tem um peso gigante no início, no meio e até pro final da história. Porque é ele quem puxa o principal erro do Odisseu que faz com que toda a história acontece. Hubris, o orgulho, essa vontade de mostrar de que foi ele quem enganou o Ciclope, sem saber que aquele era filho do Poseidon. Eu sou o Thiago Sampaio e segue o Nerd Journal para você ficar sabendo de todos esses pequenos detalhes, seja de livro, seja de quadrinho, que só quem lê de fato vai saber, para essas coisas que a gente tanto gosta de assistir, que acabam sendo adaptações.